Bom, dando continuidade nas nossas aulas, agora a gente vai fazer uma aplicação prática, né? Usar um pouquinho dos conceitos que a gente já viu até agora, que é incluir os arquivos CSS, aplicar as regras CSS nos arquivos. Então, eu vou baixar aqui, abrir a pasta de exemplos que eu disponibilizei para vocês, certo? A partir disso, nós temos o que? Eu vou explicar o que nós temos, vamos visualizar e começar a fazer alguns efeitos aqui. E esse é uma tentativa livre, cada um pode fazer da forma que achar mais apropriado. A gente não sabe ainda muitas regras, mas é para garantir que o mecanismo básico esteja funcionando, ok? Então nós temos um arquivo index.html, certo? Esse arquivo, o que ele tem ele faz a inclusão de um arquivo estilo .css, e ele tem um elemento H1, que é um título, um parágrafo, explicando que é um exemplo de uma página, e um link para uma segunda página, que a gente chamou de página 2. Lá na página 2, o que nós temos é também o arquivo HTML, aplicando a página 2, fazendo a inclusão do mesmo arquivo CSS, certo? E ele tem um pouco mais de conteúdo do que o elemento da página 1. Então ele tem um título maior, ele tem um parágrafo, ele tem uma lista para as próximas aulas, outro texto e depois um link que volta para a página inicial. Lá na nossa folha de estilo, nós não temos nada, certo? Nada definido até o momento. Então, quando eu abro esse arquivo no meu navegador, eu clico lá na pastinha e clico e ele abre no navegador, eu tenho isso aqui é o código HTML, CSS, um título, um texto e um link para a página 2. Quando eu clico na página 2, ele tem um novo título, mais textos, uma lista e um link para a página 1 novamente, ok? Então veja que a gente pode começar a estilizar a nossa página, como ambas as páginas utilizam a mesma folha de estilo, todas as regras de folha de estilo que nós colocarmos aqui vão ser aplicadas para as duas páginas, ok? Vamos lá então, começando pelo body, a gente pode definir uma cor de fundo, certo? Então a cor de fundo nós já aprendemos, que é o background color, e aí nós podemos escolher aqui uma cor, certo? Vamos pegar aqui uma cor aquamarine, talvez, acho que vai ser uma cor bonita, certo? E aí a gente salva e se for do nosso desejo, a gente pode ir salvando e visualizando o que está acontecendo. Para salvar, a gente aperta Ctrl S, certo? Ctrl S salva e aí depois a gente pode abrir aqui o arquivo, atualizando e ele aparece com o estilo que a gente colocou. Certo? Então a gente colocou aqui, se a gente for lá para a página 2, veja que também está agora da mesma cor. Por quê? Porque nós aplicamos esse estilo em ambas as páginas, porque a gente aplicou na folha de estilo e ambas as páginas incluem a folha de estilo. A gente pode definir no próprio body o tamanho da fonte, font size, vamos colocar aqui um tamanho de fonte de vou colocar 18 px, 18 pixels de fonte, tá? E aí eu fiz isso, quando eu atualizo, o que vai acontecer? Alguns elementos vão aparecer com uma fonte maior, mas veja que ainda existem alguns elementos que têm um tamanho de fonte diferente. Por que isso acontece? Porque cada elemento de um HTML, ele tem as suas propriedades padrões. Então, quando a gente usa um elemento H1 lá, no nosso código HTML, ele já tem um estilo padrão, que é um tamanho, que é alguma coisa assim. E aí, quando nós criamos essa regra no body, a gente não está ainda, porque a gente está colocando no campo, no conteúdo da página, o tamanho da fonte 18, mas a gente não está especificando exatamente que isso tem que ser aplicado a todos, né? Então, se a fonte não tem definido um tamanho, ele vai herdar, se o elemento não tem definido um tamanho de fonte, ele vai herdar esse elemento do pai dele. Mas, caso contrário, se ele tem algo definido, ele não vai fazer a herança, ok? Bom, uma vez definido o body, a gente pode definir também por H1. Vamos definir um tamanho de fonte aqui, font size, um tamanho maior. Vou colocar aqui, sei lá, 150 pixels, certo? Para o elemento H1. Vamos colocar uma cor para ele, uma cor de fundo, para ficar diferente do fundo, background. Aqui a gente pode colocar um verde, talvez, background color. Vou colocar aqui um green, uma cor mais forte, ó, um green, certo? E podemos colocar a cor a cor do texto de branco, ok, white. Bom, então dessa forma nós podemos agora visualizar o que está acontecendo aqui na nossa página. Ficou esse exemplo aqui, a gente pode voltar aqui na página 1, veja que isso aqui é a página 1, isso aqui é a página 2, e a página 2 estourou um pouco porque a fonte ficou muito grande, certo?
Bom, mas vamos supor que a gente ainda deseje manter grande assim para todas as páginas. E para a página 2 a gente fala, pô, seria interessante a gente diminuir um pouco isso aqui só para a página 2. Nesse caso, uma forma de se fazer isso é indo na página 2 e atualizando o estilo diretamente aqui em inline, como nós já aprendemos, diretamente no elemento. E a gente faz isso usando a propriedade style. Então eu venho aqui, coloco qual é o estilo que eu desejo. Vamos colocar aqui que nesse caso a gente quer uma fonte menor. Vamos colocar que a gente quer 110 de fonte. E aí se a gente for aqui atualizar, ainda está grande, então a gente pode vir aqui e falar, não, não queremos 110, queremos 100. E aí, ficou melhor, ótimo, assim está bom. Então veja que aqui ficou 100 e aqui ficou 150. Note que essa propriedade, se a gente criar uma terceira página, essa terceira página também, e incluir o arquivo, ele também terá 150. A gente só modificou o elemento H1 na página 2, tudo bem? Um outro exemplo que a gente pode modificar é o parágrafo. Ó, veja que tem o parágrafo aqui e tem o parágrafo também aqui na página 1 quanto na página 2. Então nós podemos ir lá no nosso estilo CSS e colocar o parágrafo que nós queremos modificar o nosso parágrafo. O nosso parágrafo a gente pode definir, por exemplo, que a gente quer uma fonte um pouco maior, tá? Fonte size. Então a gente pode colocar qual é o tamanho de fonte que a gente quer. Vamos supor que a gente deseje 35 pixels e a gente vai querer colocar uma cor branca de fundo, background color white, e a gente vai querer colocar a cor do texto de, vamos colocar purple aqui, um roxo, certo? Então uma vez que eu faço isso, eu defino que o meu P vai ter o tamanho 35, background branco e a cor purple, ok? Então eu faço isso, vamos fazer o seguinte, pode ser. Aí eu atualizo aqui, quando eu atualizo, isso aqui é o que aconteceu com o meu parágrafo. Quando eu vou lá para a página 2, eu vejo que como eu tenho dois parágrafos, os dois parágrafos foram alterados. Nesse caso, se desejássemos modificar os parágrafos dessa página, não seria possível fazer isto apenas modificando os elementos inline. Não seria uma boa estratégia. Por exemplo, vamos supor que a gente deseje, nesse caso, nessa página específica, o parágrafo a gente quer com outra cor, a gente quer de verde, certo? Então, eu vou colocar aqui color green. Como o meu fundo é branco, eu quero que a cor seja verde do texto. Então, se eu faço isso aqui, ao invés de ficar roxo, vai ficar verde. Como nós já falamos, o elemento em linha, ele tem prioridade entre a regra que foi computada. Então, o texto ficou verde. Mas veja que ficou verde apenas num parágrafo, não ficou no outro, certo? E lá na outra página também não ficou, porque a gente aplicou a mesma regra que a gente tinha feito no H1. Mas pode ser que nós desejamos fazer algo um pouco mais elaborado. Dizer, não, eu quero todos os parágrafos dessa página. Então, qual seria a opção? A opção seria eu copiar esse código aqui nesse código. Isso seria uma opção, não é a melhor opção, mas seria uma opção. Se eu fizer isso, automaticamente agora os meus dois elementos P's vão ter esse comportamento. Mas se eu tiver novos elementos de parágrafo nessa página, eu teria que fazer isso em novos elementos de parágrafo. E aí pode ser que o designer olhe e fale, olha, está bem bonita a sua página, mas eu quero que você modifique um pouquinho nesses parágrafos. Esse verde está muito similar com o outro, eu gostaria que fosse azul. Então, nesse caso, ele não quer verde, quer azul. O que você teria que fazer? Você teria que vir aqui, modificar para azul, e lá no outro, modificar para azul. Isso acaba dando um certo trabalho, porque se você tiver muitas referências desse elemento, você vai ter que fazer isso muitas vezes. Então, isso não é uma boa estratégia. Mas eu quero aplicar apenas nessa página, não quero nas outras páginas. Nesse caso, a gente parte para a opção de usar o estilo, a tag estilo, certo? E aí a gente coloca type text/css, e esse código CSS, ele vai ser um código aplicado a apenas essa página. Apenas essa página terá a opção de ter a definição dos parágrafos diferentes. Então, eu posso vir aqui e colocar, eu quero que aí nesse caso a gente vai precisar definir qual é o nosso seletor é o parágrafo, e a regra que a gente deseja. Nesse caso, a regra que desejamos é que o parágrafo tenha a cor azul, de acordo com o nosso design. Então, feito isso,
Se a gente atualizar agora, isso está aplicado a todos os parágrafos. Ah, não, mas o tamanho da fonte está meio grande, vamos diminuir um pouquinho. Tudo bem, a gente pode diminuir, a gente pode colocar um font size aqui e colocar o tamanho que nós desejamos. Por exemplo, vamos fazer um tamanho bem pequeno aqui, vamos colocar 12 pixels, certo? Aí vai ser menor do que eu estava antes. Então, vai ficar, a gente deseja 12 pixels. O que vai acontecer? Ele vai ficar de 12 pixels. Note que isso está sendo aplicado em todos os elementos parágrafos, mas não está sendo aplicado no elemento parágrafo da outra página, porque a outra página não está usando, não está recorrendo a esse... Opa, desculpa, fechei sem querer aqui. Aquela regra não se aplica aqui. Tá? A gente pode, inclusive, verificar essas regras, se vocês lembrarem, a partir do F12. Né? Quando a gente pressiona o F12, ele abre, então, o inspecionar elemento, e aqui a gente consegue ver as regras que estão sendo aplicadas. Ó. Veja que aqui ele vai ficar na parte de baixo. Tá? Se você diminuir... pode ser que eu tinha mostrado assim, porque estava aberto, mas se você tivesse pequenininho assim, pode ser que ele esteja só aqui embaixo. Ó. Então ele mostra aqui embaixo esses elementos, tá? E aí ele vai mostrar o background color, font size, e a gente consegue ir vendo as modificações que a gente fez. Tá? Se eu vim aqui clicar em inspecionar elemento, então eu tenho esse elemento, o que ele tem? Ele tem a font size de tamanho tal. Se eu tirar, o que acontece? Se eu vir na background color, o que acontece? Se eu vir na cor, o que acontece? E assim sucessivamente. Ok? Então a gente consegue estudar e verificar as modificações dos elementos. Ó. Então aqui basta clicar e pedir para ele selecionar um elemento. E outra coisa legal é que ele vai mostrar da onde que está vindo, em qual linha que está vindo cada regra. Então, por exemplo, essas regras aqui está vindo lá da página 2.html na linha 9. Isso aqui está vindo lá do estilo.css na linha 12. Então, a gente tem essa referência que nos permite saber onde que a gente precisa mexer se a gente quiser alterar alguma coisa. Tudo bem? Bom, voltando aqui no código fonte, nós podemos, por exemplo, modificar, vamos fazer o seguinte, a gente pode, além de tudo isso que a gente já fez, criar um terceiro arquivo, um outro arquivo externo, por exemplo, vamos colocar aqui um novo arquivo CSS, vamos chamar esse arquivo de links, certo? Vai ser apenas para a formatação dos links, então eu quero mexer nos meus links, e aí todas as vezes que eu quiser os links, eu quero um link nesse estilo, então o link é o elemento A, né? Nós vamos definir então o A, e aí a gente vai criar as regras. Quais são as regras? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o sublinhado, por padrão o link vem sublinhado, né? Então a gente tem aqui, ó, Dash Decoration, a gente tem, vejam todas as opções que ele abre aqui para mim, se vocês quiserem, como eu instalei aquele complemento ele já vai trazendo as opções para eu poder marcar, tá? O que a gente quer é a opção none, ó, que é a opção não, sem nenhum decorado. E aí a gente vai querer colocar uma borda, então vamos colocar aqui border, vamos colocar uma borda de 5 pixels, sólida, e a cor vai ser purple também. Vamos colocar a cor purple, ok? Bom, feito isso, a gente decorou o nosso link num arquivo separado. Se a gente for aqui no nosso arquivo HTML e atualizar ele, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente ainda não incluiu esse arquivo nas nossas páginas. A gente pode vir fazer isso aqui agora. Como que a gente faz? Fazendo o mesmo procedimento. Link, rel, style sheet, type, text/css e o href, que é o arquivo que nós desejamos. Esse arquivo vai ser o links.css. Feito isso, a gente salva. E agora, lá na nossa página inicial, a gente voltar para o início, veja que o link agora tem essa aparência, tá? A gente pode definir uma cor também para o nosso link. Vamos colocar uma cor aqui, color, vamos colocar purple também na cor, tá? E aí, se a gente atualiza, todos os links estão nessa cor aqui. Talvez não ficou bom essa cor, né? Mas tudo bem, aqui não é uma questão de gosto, de ficar bom ou não, mas de como aplicar. Só que se a gente vai para a página 2, o link continua sem o nosso estilo que colocamos anteriormente. Por que isso acontece? Porque a gente não incluiu aquele arquivo aqui nessa página. Então a gente precisa vir aqui, lá na nossa página 2, e fazer a inclusão daquele elemento. Link, a gente pode até copiar, na verdade, né? Vai ser mais fácil se eu vir aqui e copiar.
E aí agora eu abro aqui a minha página 2 e colo esse elemento, ok? Bom, feito isso, salvei, venho e atualizo. Meu link agora passa a ter o estilo que eu tinha colocado anteriormente. Ó. Todos os meus links vão ter esse estilo. E aí isso permite com que a gente possa criar arquivos diferentes, né? Sem nenhum problema. E novamente, se a gente vir aqui inspecionar esse elemento, inspect, a gente vai ver ó, que agora algumas regras estão vindo do links, outras regras estão vindo de outros lugares. E assim sucessivamente nós temos essas possibilidades, tá bem? Bom, o que seria interessante vocês fazerem? Vocês treinarem agora, né? Peguem uma página em HTML que vocês têm, criem um arquivo CSS, a gente sabe algumas regras, por exemplo, qual é o tamanho da fonte, font size, sabe colocar underline, colocar uma cor, e aí saiam selecionando os elementos e atribuindo as cores. Usem os nomes das cores que vocês já conhecem em inglês e vai ficar tudo certo, entendeu? Apenas para teste. É importante vocês conseguirem fazer isso aqui na máquina de vocês, fazer isso aqui acontecer, atualizar. Por quê? Porque nas próximas aulas eu não vou ficar fazendo por arquivo. A gente vai usar, exceto uma coisa ou outra que eu ainda preciso falar, mas a gente vai direto no CodePen e vou mostrando os exemplos lá, sem a necessidade de ficar criando arquivo. Então seria interessante vocês aprenderem a ferramenta, criarem um arquivo, abrirem no navegador e tudo mais, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa prática e até a nossa próxima aula.